Hoje nós vamos conversar sobre dois caminhos. O título da mensagem é Dois Reis, uma decisão. E o pastor já orou por nós neste momento. Eu convido você a abrir então sua palavra em Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14 é o texto que nós estudaremos no dia de hoje. Contexto de Gênesis 14, o mais específico nós vamos... Está funcionando? Isso. Mais específico nós vamos ler o verso 17 até o 24, porém eu preciso dar um contexto do verso 1 até o 16. 4 reis se juntaram, os reis de Sinar, Goim, Elã e Eleazar. Esses reis habitavam nessa região aqui, na região da Mesopotâmia. Eles viviam aqui todos juntos, se juntaram e vieram para essa região. Eles vêm conquistando. Aqui é um grande deserto. Então, sempre que os reis vêm dessa região, eles sobem o rio Eufrates e entram aqui, como nós conhecemos como a região da Palestina, atual Palestina, onde tem Israel aqui, Jerusalém fica aqui nessa altura. Então, quando vinha assim os impérios dessa região, eles vinham conquistando todos esses povos, até chegar no Egito. No caso, esses 4 reis se juntaram, então eles vieram, e o foco deles era Sodoma, Gomorra, Zeboim, Bela e Adã. Era o foco deles, 5 reis. E isso está descrito ali no verso 1 e 2, do seu texto bíblico em Gênesis 14. Os 4 vieram, tinham esse foco, porém na passagem eles já conquistaram alguns povos aqui. Eles chegaram nessa região, fizeram guerra, esse mar não existia, provavelmente o Mar Morto, como nós conhecemos, não existia, e eles fizeram guerra, e os 5 reis que se juntaram, perderam para esses 4 reis. Na história conta, no capítulo 13, que Ló, sobrinho de Abraão, tinha acabado de se mudar para Sodoma. E nessa mudança para Sodoma, ele estava ali, ele foi capturado porque os 5 reis perderam, e ele foi capturado e foi levado junto com a sua família e outras pessoas da cidade como despojo de guerra. Uma pessoa conseguiu escapar e, como sabia que Ló era sobrinho de Abraão, foi até Abraão e contou tudo o que tinha acontecido. Abraão então faz uma aliança, ele tinha amizade ali com 3 outros líderes de tribo, não vai dizer exatamente se eram reis, mas eles são Aner, Escol e Manre. Eles são irmãos, provavelmente. E ele faz aliança com esses 3, e 318 homens, é dito o texto. Abraão junta 318 homens que vão para a guerra, agora perseguir esses 4 reis. Esses 4 reis estavam subindo, estavam voltando. E o texto diz que eles fizeram uma emboscada. Aqueles reis e os soldados estavam bêbados, estavam à noite, cansados da viagem, estavam dormindo, e Abraão fez uma estratégia de cercar e conseguir ali atacar aqueles homens. E Abraão é vitorioso. Abraão vence a batalha e traz agora de volta os despojos de guerra junto com as pessoas que tinham sido conquistadas por esses 4 reis. Com essa ideia na cabeça, agora que vocês têm toda a localização do texto, vamos para Gênesis 14, 17 a 21. Gênesis 14, 17 a 21. Após voltar, Abraão de ferir Quedolaomer,
Sempre que eu vejo esses nomes, eu penso, nome bonito para dar para os filhos, né? Se alguém está tentando ter mais um filho, está aí o nome para ele. Kedorlaomer, e os reis que estavam com ele, saiu ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Então, estava lá, o Abraão está voltando, o rei de Sodoma, que é Berá, diz ali no texto, no verso 2, vai ao encontro de Abraão, para agora conversar com ele. E o verso 18 vai dizer que não só vai ele, continua ali. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Rei de Sodoma vai, rei de Salém vai até Abraão. Verso 19, abençoou ele Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Verso 21, então disse o rei de Sodoma a Abraão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Verso 22, mas Abraão lhe respondeu, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem o fio, nem uma correia da sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Verso 24, nada quero para mim, senão que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens de Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes tomarão o seu quinhão, o seu salário. Vamos entender esse texto do verso 17 até o verso 24. Primeiro, 2 reis, como eu disse, aparecem no texto. O primeiro que aparece no texto é Berá, o segundo é Melquisedeque, mas nós vamos começar pelo Melquisedeque, e depois vamos analisar Berá. Melquisedeque, quem é? Capítulo 14, verso 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Temos algumas informações sobre Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. O significado do nome de Melquisedeque quer dizer rei justo, ou o meu rei é justo. Ele é rei de Salém. Salém é a cidade, quer dizer completo. A palavra Salém é a mesma palavra que Shalom, paz. E você só pode ter paz quando você é completo. O nome da cidade tem a ver com estar completo. Melquisedeque é rei da completude. Salém vai virar no futuro Jerusalém, que é a cidade da paz. O que é interessante é que também em Salém, no Monte Moriá, é onde Abraão, alguns capítulos depois, do capítulo 22, ele vai para sacrificar o seu filho. É a mesma região, então ela já era conhecida como a região da paz, a região da completude, a região da fartura, a região onde não falta nada. O ponto interessante dessa história não é somente a ligação dos nomes, mas também que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Quando você estuda Gênesis capítulo 11, você vê que o povo resolve rebelar-se contra Deus e construir uma grande torre, conhecida como a Torre de Babel. Em contrapartida, vem os descendentes de Sem. Os descendentes de Sem são os nômades, que daí vem Abraão. Enquanto Deus fala, vocês devem se espalhar pela terra, o ser humano se rebela e fala, nós vamos até os céus. Mas tem um grupo que decide não seguir essa ordem.
E Abraão recebe um convite. Enquanto está todo mundo se juntando, Abraão recebe um convite para sair e ser peregrino, sem saber para onde ia. E essa história começa ali a ganhar forma. Abraão, ele começa a vir, ele vem exatamente lá da península de Sinar, ele vai subindo, até que ele chega em Harã, com a sua família de Harã, ele vai descendo para Canaã. Chegando em Canaã, se considera que ele é o único servo de Deus. Mas esse texto vai mostrar que Deus, ele vai ter os seus fiéis, e não é porque ele chamou Abraão para ser seu servo escolhido, seu povo escolhido, da descendência de Abraão, ele ia abençoar as outras descendências, que só Abraão estava salvo. A salvação ela é distribuída para todos. E você vê que a primeira vez que vai aparecer no texto um sacerdócio, não é com a tribo de Levi, mas sim com Melquisedeque, que era um rei também. Essa função, ela é uma função interessante, porque lá em 1 Pedro, vai falar que nós somos nação eleita, sacerdócio real. Uma expressão que vai ser empregada para os cristãos também. Por quê? Porque a função de realeza, ela tem a ver com o domínio que o ser humano recebeu em Gênesis capítulo 1, verso 26 até o 28. A função de sacerdócio tem a ver com a ligação que eu tenho com Deus. Tem a ver com eu ser um representante de Deus e levar as pessoas a estar perto de Deus. E esse é Melquisedeque, rei de Salém, o rei da completude, o rei da paz. Também é dado o propósito que Melquisedeque vai até Abraão. Ele chega com um alimento para Abraão, ele dá para Abraão o alimento, mas não só isso, ele vai para abençoar. Gênesis 14, verso 19. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Porém, só pode abençoar quem é completo. Quem tem paz é o que consegue abençoar. É interessante essa ideia, porque ele sai de Salém, ele vai para essa região, ele abençoa, ele vai ao encontro. E provavelmente Melquisedeque, ele era famoso ali no meio, porque aparece Berá, rei de Sodoma, e Melquisedeque, mas quem fala primeiro? Melquisedeque. Quem fala primeiro tem mais importância. E Melquisedeque aparece e fala, Berá deixa que Melquisedeque comece a fala. E a fala de Melquisedeque é para abençoar a Abraão e bendizer o nome de Deus. Note aqui o texto: Abraão seja abençoado pelo Deus Altíssimo. Ele roga uma bênção para Abraão, mas essa bênção está ligada ao quê? Que criou os céus e a terra. Melquisedeque reconhece que tudo vem de Deus. Deus tem poder sobre tudo. E só é completo quem reconhece que Deus tem poder sobre tudo. Porém, ele continua dizendo: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de vocês nas suas mãos. A segunda coisa que ele reconhece sobre Deus é Deus que vence as batalhas. Sabe como você consegue ter paz? Quando você deixa Deus lutar as suas batalhas. Quando você deixa Deus lutar por você. Salém, ela é reconhecida como a cidade da paz, da completude. Jerusalém. Ele diz assim: olha,
Só há paz, porque Deus é que luta as batalhas. E há um outro ponto que está aqui escondido. Bendito. O que quer dizer ser bendito? Por que sempre se diz bendito seja Deus? Bendito é reconhecimento que Deus é fonte de tudo o que é bom. Melquisedeque, ele para, ele analisa e ele fala: bendito seja Deus, eu reconheço que tudo vem de Deus, tanto a criação quanto a salvação. As vitórias vêm de Deus, o que eu tenho vem de Deus. E Melquisedeque pode abençoar, porque ele é completo. Porém, aparece outro rei, que eu falei que é Berá. Berá não vai dizer no nome 17, o nome dele no verso 17, vai dizer lá no verso 2. Berá, quem ele é? Ele é rei de Sodoma. Vamos entender um pouquinho mais a questão de Sodoma. O significado de Berá. Berá dá a entender que ele é filho do mal. Começa já a puxar um pouco, você começa a entender o que o texto está querendo mostrar. Ele é filho do mal, o significado do nome dele. Ele era mau e suas ações eram más. Essa é a ideia de Berá, tanto nessa passagem quanto nas passagens seguintes. E a passagem anterior, quando vai dizer que, no verso 13, do capítulo 13, ora os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Uma pessoa má, uma pessoa que tem ações más. Ele é rei de Sodoma. O que é a cidade de Sodoma? O nome Sodoma quer dizer reter. Então é a cidade dos que retêm. A cidade não é a cidade dos que abençoam, mas sim os que querem as coisas para si. E ele continua: cidade da injustiça social. Aproximadamente faziam 400 anos que Deus tinha acabado de destruir, aproximadamente, tá? 400 anos que Deus tinha acabado de destruir a terra com um dilúvio, porque o ser humano era mau. E um pouquinho para frente nessa história, você vai ver Deus destruindo Sodoma e Gomorra por causa da maldade. Quando o ser humano se afasta de Deus, é rapidinho para ele se tornar mal de novo. Berá representa o tipo de líder moralmente degradado. Enquanto Melquisedeque representa o líder que é sacerdote, que é rei, que cumpre suas responsabilidades perante a criação, mas também para o próximo, cuida do próximo, tem a função de levar os outros a estar perto de Deus. Melquisedeque, ele está degradado. E você percebe isso, porque o propósito de Berá é Gênesis 14, 21. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Ah, pastor, ele está pedindo o justo. Não, ele não está pedindo o justo. Nas leis de guerra, o justo era tudo ficar para Abraão, até as pessoas. Tudo pertencia a Abraão, porque ele tinha conquistado, porque ele tinha vencido. O justo era isso, ele não deveria ter pedido nada, ele não deveria ter levantado a boca, ou levantado a voz. O justo era Abraão ter ficado com tudo, mas a mentalidade de eu preciso reter, eu preciso ter para mim. Ele chega para Abraão e fala assim: dá para mim, devolve para mim as pessoas, os bens você pode ficar, meio que assim, estou fazendo um favor aqui para você. Pode ficar presente. Vocês conseguem notar a diferença entre Melquisedeque e Berá? Entre os que vêm de Salém e os que vêm de Sodoma? Há uma diferença grande na mentalidade. Um está preocupado em
eu preciso abençoar os outros. Eu tenho muito, eu sou completo, eu tenho paz, eu preciso abençoar os outros. Enquanto o outro me falta, eu preciso reter, eu preciso satisfazer. Essa é a diferença. 2 reis, uma decisão, porque agora vai entrar em jogo as decisões de Abraão. E quais são as decisões de Abraão? Agora, em vez de a gente focar somente, ou começar por Melquisedeque, a gente vai começar pelo rei de Sodoma. 14, 21 a 24. A segunda decisão de Abraão. A primeira é um pouquinho antes. A segunda decisão de Abraão está dito ali no verso 21. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Verso 22. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada me fugiu aqui, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens de Diane, Escol, Manre, que foram comigo, esses que tomem o seu quinhão. O rei de Sodoma chega para ele e fala assim para Abraão, e fala: aqui, fica com dinheiro, fica com as posses, fica com as coisas. Abraão fala: não quero. Há uma ideia também no texto de o rei de Sodoma quer enriquecer a Abraão. E Abraão fala assim: não preciso das suas riquezas. Não quero que depois você jogue na cara: fui eu que enriqueci Abraão. Não. Sabe por quê? Porque Abraão é completo. Porque Abraão tem o seu coração completo. Abraão entende que ele não precisa de nada. Abraão, ele se apresenta da forma que tudo, ele não precisa de nada, porque ele não precisa, eu não vou tomar nada, eu preciso, Deus me deu tudo. Tudo Deus me deu. E Deus me prometeu lá no capítulo 12, quando você lê a história, que Ele ia me abençoar, e Ele tem me abençoado. Em outras histórias da Bíblia, você vê Abraão recebendo presentes, e Abraão não recusa. Mas nessa história, porque a origem desse presente, o propósito desse presente, não é simplesmente um presente de gratidão, é um presente com uma malícia por detrás, que traz essa ideia de que você precisa reter, você precisa ter mais, você não está completo. Vem para Sodoma, que você vai ser completo. Vem para Sodoma que eu vou te enriquecer. Vem ser meu aliado, Abraão. E Abraão fala: não é esse espírito, não é isso que eu quero para a minha vida. E me lembrou de uma história, porque ele fala assim: nenhum fio, nenhuma correia de sandália. Vocês lembram da história de Acã? Acã não precisou pegar muita coisa para ser rico. Ele viu uma túnica bonita, e ele pegou aquela túnica para ele, ele escondeu aquela túnica. Abraão fala: não preciso nem de uma correia de sandália, porque eu já tenho, Deus tem me abençoado, Deus tem cuidado de mim. Eu fiz isso simplesmente para ajudar. E aqui vem uma outra lição. Quantas vezes as suas ações, as suas atitudes são simplesmente para ajudar uma pessoa? Será que muitas vezes nós não temos o mesmo pensamento de eu preciso reter, eu preciso tirar um benefício disso? Isso de todas as formas. Eu vou na igreja para ter um benefício, eu vou ajudar tal pessoa porque aquela pessoa é bem financeiramente, eu vou fazer as coisas porque eu vou ganhar notoriedade, vou ganhar status. Eu não faço as coisas para isso, eu faço simplesmente porque o natural é eu abençoar as pessoas, não porque eu preciso de mais, mas porque eu já fui abençoado.
E o texto vai deixar isso mais claro ainda, porque a outra decisão de Abraão está ali no final do verso 20. Diz assim: e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Quando você analisa o texto bíblico, você tem que ficar se perguntando, por que esse texto? E quando eu pensei em falar sobre Melquisedeque, eu fiquei pensando, Abraão e Melquisedeque, e já tem um propósito para falar também, eu já vou dizer, mas eu fiquei pensando, por que o primeiro texto que fala de dízimo na Bíblia é o de Abraão? Por que essa história está aqui no meio da guerra? Porque depois da história você não vê uma referência disso, em nenhum momento a Abraão. Você vai ver mais uma referência de dízimo lá com a história de Jacó, quando ele promete para Deus, e depois a instituição do dízimo é dada lá no texto do texto de Êxodo e no texto de Levítico. Por quê? Por causa do contexto. Qual é o contexto? Até agora que nós falamos. Qual é o contexto? Um rei representa a completude, o sacerdote de Deus Altíssimo, rei de Salém, completo, e outro rei representa aquele que quer reter. Esses dois reis aparecem agora diante de Abraão, um com uma proposta muito atraente, e outro não querendo nada, simplesmente vem para abençoar. Qual a ideia do texto? Por que esse texto está aqui? Para mostrar que Abraão reconhece em todo o tempo que Deus é o Senhor soberano de sua vida. Que Deus é quem abençoa. E que Abraão, ele não está com o intuito de eu preciso reter, como as pessoas de Sodoma têm esse princípio, mas sim, que ele quer fazer parte, ou ele faz aliança com o rei de Salém. Por quê? Porque é o espírito de doar, é o espírito de abençoar, é o espírito de reconhecer Deus como Criador dos céus e da terra, o Deus que vence as batalhas. Olha como é bonito o texto bíblico. Como ele traz essa ideia, e quando você analisa o texto, você entende o que o autor quer mostrar. Muitas vezes se ouve por aí que se precisa dar o dízimo e a oferta para ser abençoado. Porém, no texto e na história, não é assim que funciona. Abraão, ele está completo, ele não precisa de mais nada. Ele sente que tudo tem vindo de Deus. E Deus parou de abençoar Abraão? Não. Mas a ideia é justamente de Deus tem me abençoado, Deus tem cuidado de mim, e eu tenho reconhecido. A palavra que tem a ver com isso é reconhecido que Deus tem me abençoado. Que Deus é o dono de tudo, que sem Deus eu não sou nada. A atitude de Abraão é dar o que pertence a Deus, para justamente dizer: Deus, sem ti eu não sou nada, o Senhor é o Criador dos céus e da terra, o Senhor lutou essa batalha, eu reconheço isso. Essa frase que eu retirei do livro Patriarcas e Profetas, mexeu comigo. O sistema dos dízimos e ofertas destinava-se a impressionar a mente dos homens com uma grande verdade. Qual verdade? A verdade de que Deus é a fonte de toda a benção às suas criaturas, e de que a Ele é devida a gratidão do homem pelas boas dádivas de sua providência. Deus instituiu o dízimo e a oferta depois lá em Levítico para justamente mostrar, ensinar, pedagogicamente. Deus não faz nada que não seja pedagógico. Quando institui o santuário, é pedagógico, é para ensinar.
Quando ele institui o sistema de dízimos e ofertas, é para ensinar. Ensinar o quê? Uma verdade. Que verdade é essa? Deus é a fonte de toda a bênção, e suas criaturas, e de que a Ele é devida a gratidão do homem pelas boas dádivas de sua providência. Ele volta, ele é abençoado, Abraão, e ele reconhece que Deus é o Criador dos céus e da terra, e que entregou os adversários nas mãos. É Deus que vence as batalhas, é Deus que vence, é Deus o Criador que cuida de nós. Esse outro texto, o sistema do dízimo remonta a um tempo além dos dias de Moisés. Requeria-se que os homens oferecessem dádivas a Deus com intuitos religiosos antes mesmo que um sistema definido fosse dado a Moisés. Já desde os dias de Adão, cumprindo o que Deus deles requeria, deviam manifestar em oferta a apreciação das misericórdias e bênçãos a eles concedidas. E isto continuou através de sucessivas gerações, e foi observado por Abraão, que deu o dízimo. Deus não obriga os homens a dar tudo quanto derem. Deve ser voluntário, não quer ter o seu tesouro. Deve ser voluntário, não quer ter o seu tesouro. Ele não quer ter o seu tesouro, ele não precisa ter o seu tesouro. A atitude deve ser voluntária, a atitude deve ser de coração. Não é pelos dízimos e pelas ofertas que somos salvos, não é pelo que comemos ou deixamos de comer que somos salvos, mas sim, é o que nós fazemos de coração para Deus, vai mostrar a quem nós estamos seguindo. O que nós temos em nosso coração. Como disse Jesus, onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Se você é uma pessoa que quer reter, se você tem um princípio de Sodoma, que quer reter as coisas para si, o seu coração não está no céu, o seu coração não está completo. Agora, se você é a pessoa que quer abençoar, se você é uma pessoa que quer passar para frente, se você entende a graça, o seu coração está na cidade santa. A história de Abraão com Melquisedeque e o rei de Sodoma me lembra muito a história da humanidade. O primeiro pecado tem a ver com Eva e consequentemente Adão não se sentirem completos, eles quererem algo a mais. Depois, lá no deserto da tentação, quando aparecem para Jesus, quando Satanás aparece para Jesus, o que ele oferece? Ele diz: você não é completo, eu preciso de completar, vou facilitar aqui, eu vou facilitar para você. E Jesus fala: não, eu sou completo, tudo vem da palavra do Senhor, e eu creio na palavra do Senhor. Existem dois reis. O primeiro rei é o Deus soberano, Criador dos céus e da terra. O segundo rei é o que Paulo vai descrever em suas cartas, o rei deste mundo. Qual decisão você escolhe? Qual caminho você escolhe? A escolha do caminho não depende do pastor. A decisão pelo caminho que vai seguir é sua totalmente. Existem dois reis, mas somente uma decisão. E quando nós falamos de mordomia, nós temos que ter essa ideia. Será que eu tenho sido a pessoa que faço parte do grupo do que se sente completo?
Ou será que eu tenho sido a pessoa que tenho buscado cada vez mais reter? Preciso ter mais, ter mais, ter mais, mas não para abençoar os outros, simplesmente para status, simplesmente para ter, simplesmente para querer mais. Qual o princípio da sua vida? Qual caminho você escolhe? Escolha hoje fazer parte da completude. Escolha hoje fazer parte da cidade de Jerusalém. Tenha os seus olhos fixos em Jesus, e Ele te traz a paz e o senso de estar completo. Feche seus olhos para nós orarmos. Senhor, obrigado por Tua palavra, obrigado porque ela é viva e eficaz. Por favor, que o que nós estudamos hoje venha fixar em nossa mente. Nós queremos tomar a decisão de sermos completos. Entendemos que nós somos completos porque o Senhor nos abençoa. O Senhor cuida de nós. Por favor, que essa decisão seja real todos os dias. Vamos sair daqui, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Cuida da nossa família, em nome de Jesus. Amém.